E sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Café. Hoje eu tô com ela, Amanda Delage, maravilhosa. Ela que é minha amiga, ela é diretora da saúde daqui de São João Nepomuceno, casada com o Breno, mãe do Henrico, da Isadora. Amanda, seja bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui. Minha comadre, né? Minha comadre. Ai, prazer. Que bom, né? Que bom, demorou. Né? Finalmente. Nossa, tô convidando quantos ela. anos que a gente tá esperando por esse momento, né? E irmã da Germana, que também já veio já aqui, veio, né? Falou pra caramba, todo mundo gostou. Todo Germana mundo é comunicadora, eu não sou não, hein? Ah, você também é. Com certeza, gente. Vocês vão ver no desenrolar da conversa que ela, dá de mil em mim. Mas e, aí, Érica, eu queria só te falar que eu lembro, logo depois que você teve a Juju, você falando que queria ter nem lembro se você falou que era um canal, mas que você queria, de alguma forma, conseguir atingir mulheres para falar sobre pós-maternidade, sobre a vida de mãe, como que muda. Lembra disso? Exatamente, lembro. 8 anos, 7 anos, né? Eu tenho esse sonho de ser comunicadora, já tem um tempo, que eu gosto muito disso. Uhum. Acho que é de família, né? Meu tio também tava nossa, querido Isaías. E assim, hoje eu tava vindo pra cá, falei, gente, a gente tem que falar sobre isso, porque tem tanto tempo que você comentou, e olha aí, se realizando, um sucesso, Pod Café, muito bom. Estamos aqui juntas. Mais uma vez, obrigada. Obrigada a você, gente, pelo convite. Amanda, a gente vai falar sobre muita coisa, né, Amanda? Vamos. Sobre carreira, maternidade, sobre aprendizado, mudança de vida, resiliência. Acho que a gente tem muita coisa pra falar, muita coisa que a Amanda vai agregar pra todas nós hoje e inspirar pra gente também como mulher. E eu acho que muita gente já te conhece aqui em São João pelo trabalho que você faz na prefeitura, na área de saúde, né, na policlínica, mas muita gente também, às vezes, só te conhece de nome. Não sabe quem exatamente é a Amanda Delage. Então, vamos apresentar para vocês vão conhecer hoje um pouco da história da Amanda. Pois é. Então vamos lá, Amanda, se apresenta para o pessoal te conhecer. Meu nome é Amanda, eu tenho 41 anos, sou advogada e vim parar em São João da seguinte forma. Minha família, né, para quem não sabe, meus pais nasceram aqui, meu pai e minha mãe. Meu pai saiu muito novo para fazer faculdade em Belo Horizonte, né, de uma família muito simples e tal. E aí, nessas vindas para São João, feriados, carnavais, ele conheceu minha mãe, também daqui, mais nova, 10 anos. Namoraram, ele lá, ela aqui, e quando eles casaram, eles foram para BH. Então, nós moramos em BH, tanto, sei lá, até eu vim pra cá, tirando uns 4 anos que a gente morou em Cataguases, de 89 a 93. Depois voltamos pra Belo Horizonte e eu vim pra cá em 2017. Então, assim, São João pra mim, Érica, era um lugar, claro que de muita referência familiar, né? Meus avós moravam todos aqui, meus avós fazendeiros, e a gente passava férias nas fazendas, convivendo com os primos, assim, um carinho por São João. Meus aniversários, como meu aniversário é em novembro, a gente comemorava enquanto criança sempre aqui. Adolescência, eu e minha irmã, exposições de bicas, enfim, a gente tem um carinho muita memória, né? Mas eu nunca imaginei morar em São João, porque assim, meu pai saiu, né? E eu pensava, gente, ninguém vai voltar, enfim. A vida foi caminhando. Você morava em Belo Horizonte. Eu nasci em BH, e cresci. Aí todas suas amigas são de lá, né? São de lá. Eu estudei desde criança, fiz faculdade, conheci meu marido, casei lá. Então, assim, minha referência é BH. Esse tempo que a gente morou em Cataguases, que foram 4 anos, foi um tempo maravilhoso da nossa vida. A gente tem muitas amizades, sabe? Muito carinho por muitas pessoas lá. E São João também a gente tem uma amizade, assim, né? Por exemplo, o seu marido, que é muito mais que amigo, é primo, porque a gente é amigo antes de nascer, né? Eu conheço a Amanda há muitos anos, desde que eu conheci o Maurício, porque os pais deles são amigos dos pais do Maurício e a gente tem uma convivência grande, né? E assim, meus pais também preservaram muitas amizades, acaba que a gente ficou amigos dos filhos, isso é muito legal, isso é de uma riqueza, né, Érica? Ainda mais hoje em dia. Exatamente. Que eu falo que a amizade a gente preserva, e é difícil preservar, né? Ainda mais hoje em dia com essa vida corrida, mas enfim. Aí eu conheci meu marido em Belo Horizonte e ele veio, tem nada a ver com São João, ele é do Vale do Aço. Né? Inclusive ele veio primeiro. Ele veio primeiro, a gente era namorado ainda, ele veio trabalhar em São João, oportunidade super bacana que apareceu, coisas da vida, né, gente? A gente não dá pra explicar. E aí eu dei força na época, a gente casou. Ele veio em 2013, 2015 a gente casou, montamos a nossa casa lá, ele ia toda semana, todo fim de semana, porque ele estava fazendo uma pós também e tal. E aí, quando eu fiquei grávida do Henrico, aí eu falei, olha, agora não dá para ficar, né, nessa distância, a gente precisa morar junto, porque eu vou precisar muito desse apoio, né, desse suporte do maridão aí.
E aí eu vim para São João dia 14 de março de 2017. Nossa, eu enchi muito a paciência dela pra vir pra cá. Porque eu adoro morar em São João e eu acho que todo mundo devia morar aqui também, sou dessa. Vem, gente. Vem, gente, venham. Foi, a Érica foi super incentivadora. E não era nada de preconceito, de forma alguma. Mas é porque não era desconstruir, era deixar pra trás, de alguma forma, uma vida toda já, sabe? Sim. Uma vida profissional, uma vida que estava caminhando, claro. Não tô falando também que eu era assim, the best, né? Mas uma vida profissional, uma vida social que eu prezo muito. Minhas amigas, as famílias das minhas amigas, sabe, tudo ali encaixadinho já. A gente montou nossa casa no bairro que eu morei a vida toda. Então, assim, tem toda uma estrutura por trás, né, Érica? E, assim, tem essa questão também de São João ser uma cidade pequena. No então, início assim, eu senti acho que muita muita falta. gente, quando vem pra cá ou quando volta, né, que é o meu caso, eu fui pro Rio e voltei, a gente sente essa diferença de agito, né? Que aqui é muito parado. De noite, chega aqui 8 horas da noite, não tem uma pessoa na rua. 8 não, mas 10 horas da noite não tem mais ninguém na rua. Mas antigamente não tinha 6, né? 6h30 já era. Já era. Acho que a cidade também, a gente vai falar disso, da política, mas acho que a cidade tá com outra pegada, né? Cidade que tem mais vida noturna hoje. Mas assim, são opções. Então, por exemplo, às vezes você quer comer alguma coisa que não tem, né? São coisas que você tem que se programar. A questão até mesmo de sei lá, de acesso a várias coisas, né? Então a gente fica pensando, colocamos na balança e eu falei, não, então eu vou, né? Aí meu pai estava para aposentar e já tinha feito uma casa lá na fazenda do meu avô, né? Que dividiu entre os filhos e tal. E a minha mãe já estava vindo muito, cuidando do pai dela, que já estava mais idoso e tal. Então eles já estavam mais ou menos aqui, né? Muito. Para mim foi muito bom, né? Uma rede de apoio maravilhosa. Meus pais, eu próxima dos meus pais. Eu falei, gente, isso é uma riqueza, né? Vamos aproveitar. E aí eu vim grávida E o que você achou? Assim, quais que foram assim, suas percepções assim que você chegou aqui em São João? Na verdade... Apesar de já conviver muito aqui na cidade. Assim, eu já estava numa fase delicada da vida, né, Érica? Porque a gravidez mexe muito com a gente. Então a gente fica pensando, eu sou muito ansiosa, então a gente já fica pensando no depois. Ai, meu Deus, e agora? Eu grávida, cheguei nessa cidade. Porque profissionalmente ninguém me conhecia. Sim, né? exatamente. E aí eu ficava pensando, o que eu vou fazer? Eu vou advogar? Não, mas eu não amo advogar assim, escritório. Eu gosto de fazer audiência, eu gosto de contato com clientes, com pessoas. Mas advogar, sentar no escritório, e várias pessoas me abriram as portas, eu tenho muita gratidão. Eu ficava nesse afã, assim, de o que eu vou fazer? Mais gravidez, mais hormônio, mais adaptando à vida e tal. Aí eu falei, bom, eu vou procurar a minha identidade profissional. Vou para a OAB, porque lá na OAB eu vou, né? E aí comecei a frequentar a sala da OAB, que na época era dentro do fórum, no porão do fórum, assim. Todo dia eu ia para lá, toda tarde. Eu lembro disso. E aí o escritório que eu trabalhava em BH me contratou para eu fazer tudo que tinha aqui em relação aos clientes desse escritório, eu que fazia, né? E o que foi muito bom, que me manteve ali, né, em contato e tal. E aí, um dia a gente conversando, assim, o presidente da OAB estava na presidência, se não me engano, há 15 anos, um querido, que é o doutor Adalberto, uma pessoa maravilhosa, né, assim, super admiro. Só que um dia eu conversando com ele, ele falou, a OAB daqui ficou muito esquecida, a gente está muito esquecido e tal. Como eu, lá em Belo Horizonte, tinha um certo contato, o escritório que eu trabalhava, tinham vários advogados que faziam parte, eram membros da OAB, eu comecei a pensar, poxa vida, a gente precisa dar uma mudada nisso aí, tá muito defasado, tá muito antigo, sabe? E aí, papo vai, papo vem, a gente se reunindo e tal. O Galvão um dia me chamou, falou, Amanda, olha, eu tô querendo candidatar à presidência nessa próxima eleição. Você não quer vir de vice? Eu falei, assim, acabei de chegar em São João, ninguém me conhece, mas vamos embora. Fizemos campanha, montamos uma chapa legal, ganhamos, fomos eleitos. E aí começamos o primeiro mandato, trabalhando muito, conseguimos alugar uma casa do advogado, montar essa casa que era o nosso sonho ali no centro, com toda a estrutura, assim, muito bacana. Eu acho que foi um avanço, sabe? Foi muito, eu Porque lembro nada disso. contra ficar no fórum, no porão do fórum, não é isso. Mas eu acho que, assim, nós fazemos parte de uma profissão que a gente merecia muito mais. A gente contribui, é super caro a OAB, né? A anuidade é cara pra gente ter tão pouco. E eu sabendo que tinha muito mais para oferecer, né? Então, o Galvão também, assim, super aguerrido e batalhando e pedindo e indo e tal, e conseguimos montar essa casa do advogado. E aí começamos a trabalhar muito, mas veio a pandemia, né? Mas, nesse tempo de OAB, trabalhando e tal, a Gabriele
querida, um beijo para ela. É prima da Érica. Também fazia parte, né, dessa gestão que a gente começou. Ela abriu as portas do escritório para mim. Nossa, mas assim, me deu muitas boas oportunidades. Foi maravilhoso esse tempo que a gente passou junto lá no escritório. E aí, um dia ela falou assim para mim: Amanda, abri um processo seletivo para a Procuradoria do Município. Por que você não faz a inscrição? Aí entrei no site da prefeitura, falei, gente, vou fazer. Eram 20 horas. Aí eu já tinha tido neném, né? Aí o Henrico nasceu em agosto. Agosto de 2017. Então isso aí a gente já tá lá em 2019, tá? Dei uma pulada aí. Abri o processo, inscrevi e tal. Fiquei em 4º lugar. E aí fui vivendo. Voltei a trabalhar à tarde, então ia pro fórum, OAB, escritório da Gabriele, fazendo diligência e tal, audiência. E aí um dia o procurador do município me ligou, falou: olha, Amanda, chegou sua vez aqui e eu queria saber se você tem interesse de vir, que a gente quer muito que você venha e tal. Eu falei, claro, o que eu preciso fazer? Você precisa trazer uns documentos e tal. Levei e comecei. Então comecei em setembro de 2019 na Procuradoria do Município. Fui super bem recebida. Era eu, Michel, a Paola e a Amandinha. Um beijo para todo mundo, que eles têm muito carinho. Me receberam super bem. E aí a gente começou a trabalhar, eles me ensinaram muito, né? Porque eu não tinha nada dessa vivência de setor público, ainda mais de prefeitura, de uma cidade pequena, né? Enfim. E aí, isso foi em setembro, quando foi no final do ano, o Hernandes um dia me chamou, o prefeito, né? Do município, e me fez uma proposta. Falou: olha, a gente vai precisar de uma pessoa lá na Policlínica para ser diretora de saúde, eu acho que você tem perfil, e eu queria te fazer essa proposta. Isso foi uma segunda-feira, Érica. Aí eu falei assim, até que dia que eu tenho que te dar a resposta? Ele falou, sexta. Aí eu pensei e falei, gente, é uma oportunidade, eu também que vou fazer. Claro, vou falar, não, nem fui, né? Aí falei, não, aceito, vamos, olha, mas assim, vamos, né, sabendo que eu nunca trabalhei na saúde e tal, mas eu tenho boa vontade, gosto de público, de lidar com pessoas. E aí eu comecei dia 2 de janeiro de 2020. E aí fui muito bem recebida, o Plínio era o secretário na época, assim, foi, né, bem bacana, assim, começamos a trabalhar, aprendendo, todo mundo me ensinando e tudo mais. E aí, em março, no início de março, ele saiu de férias e o Hernandes falou, olha, eu queria que você ficasse como secretária, porque a gente não pode ficar sem secretário de saúde. Beleza? Beleza, Hernandes, já estou aqui no dia a dia, né, a gente já entendeu mais ou menos como que funciona, tudo bem. E aí começou a pandemia uma semana depois. Começou uma pandemia, eu lembro direitinho disso. Dia 14, 17, não sei. Foi por aí. 2020. Eu lembro que o aniversário da Júlia era dia 22 de março, né, de 2020. Ela faria 5 anos, né? Uhum. E aí a gente teve que cancelar tudo. Não era 2020? 2020. Era, né? 2020. E aí a gente teve que cancelar a festa dela inteira. Lembro. Eu lembro que você estava à frente e eu ficava te ligando. E foi o caos da cidade. E aí eu lembro que você trabalhava... Você ficou no apartamento. Isso. Você estava à frente, né? Você não parou de trabalhar. Nós fomos morar no apartamento de cima pro meu filho ficar com a babá no apartamento de baixo. Pra você não ter contato com ele. Não ter contato, porque eu ficava... A policlínica não fechou. A parte administrativa ficou lá, né? E a imprensa ia na minha casa, assim, Érica, toda noite Toda noite, era assim, muita gente te ligando. E as pessoas falavam, vai, pergunta pra Amanda, liga pra Amanda. Eu falava, gente... Calma, e aí eu lembro que você ia na rádio, você ia em todos os lugares, assim, todo mundo, assim, foi um boom, né? Foi uma fase que, olha, eu vou te falar, eu não sei te falar como que a gente passou por isso, né? Porque era tudo muito novo. Eu lembro que a gente fazia reunião no gabinete, a gente pedia quentinha, almoçava na mesa de reunião várias vezes, assim. Era, né, tudo diferente. E você se expôs também nesse nível, né? De realmente... Com filho pequeno, né? Com filho pequeno e todo mundo... Ninguém saía de casa. Ninguém. Pouquíssimas pessoas saíam de casa. E a gente não parou, a gente ia trabalhar todos os dias. E vocês tinham que também, gente, eu lembro disso, eu lembro muito que o público, né? O pessoal cobrava resposta de vocês. Respostas que às vezes vocês nem tinham. Olha, meu telefone tocava de madrugada, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Eu lembro que vocês iam na rádio, o pessoal meio que atacando vocês, assim, como se vocês fossem culpados de alguma coisa. E não era, né? Vocês estavam ali fazendo o melhor que vocês podiam. E aí começaram os casos aqui em São João, foi um por um e tal. Nossa. Aí o pessoal começou a ficar desesperado, um pânico na cidade inteira. E vocês lá à frente, eu lembro de pensar assim, nossa, meu Deus, a Amanda tá lá.
E a gente não encontrava, claro, porque eu já tava grávida. É. E eu não via ninguém, eu ficava só em casa. Aí você engravidou no final do ano, né? Eu engravidei, engravidei em dezembro, janeiro. Foi. E aí depois você engravidou também. Aí tá, eu voltei, fiquei como diretora, porque o Plínio voltou e tudo mais, né? E aí no próximo ano mudou a gestão. Aí teve uma eleição esse ano, né? Teve eleição para prefeito de novo. O prefeito candidatou, então em 2021. Ah, é? Né? Não, mas tem que falar que você engravidou em 2020. Não, mas aí a eleição, aquela confusão, aquele papo de eleição. Em junho de 2020 eu engravidei. No auge, no meio da pandemia, você participando disso tudo grávida. Assim, grávida e trabalhando. Não parei, passando mal. Aí eu lembro que quem precisou sair em agosto tinha que sair, né? Quem trabalhava na gestão e ia candidatar a algum cargo precisava, né, se afastar. Então eu assumi a odontologia também nesse período, grávida, passando muito mal. Eu lembro disso. Indo trabalhar de máscara e tal, enfim. E aí foi dando tudo certo, né? Claro que tivemos muitas perdas, assim. Você pegou Covid grávida, inclusive. Então, aí, no final do ano, quando eu estava de 7 para 8 meses, eu tive uma crise de rinite. E o Hernandes falou um dia numa reunião, falou, Amanda, amanhã a gente precisa ir a Juiz de Fora, mas eu tô vendo que você tá gripada, faz um teste. Eu falei, vou fazer, claro, né? Mas barrigão. Mas não vai ser nada, menina, era Covid. E aí, não tinha vacina, porque a vacina chegou... Isso eu tô falando de 3 de dezembro de 2020. Em janeiro de 21 que o Brasil começou, né, a vacinar. Então, assim, muitas gestantes tendo embolia, complicações, mas eu tenho muita fé, sabe, Érica? Aprendi isso com a minha mãe. Um beijo pra ela, que ontem foi o Dia das Mães, pessoa maravilhosa, que eu tenho a oportunidade de conviver agora de pertinho de novo, né? Exatamente. Assim, meu apoio. E aí, a gente... com muita fé, rezando, muita gente torcendo por mim. Doutora Joelma aqui de São João, doutora Andréia, todos os médicos na época, todo mundo indo na minha casa, me ligando. Então, foi tão... Assim, essa energia de amor também, eu acho que contribuiu muito. Todo mundo muito preocupado comigo, o pessoal do trabalho me ligando e tal. Então, eu afastei 17 dias, porque mesmo os 14 que eram indicados na época, eu não me sentia bem, né? Então, eu falei, não, eu vou ficar mais esses dias. Aí, quando deu 17 dias, eu voltei. Trabalhamos, aí mudou, né, o secretário, aí o Edson entrou em janeiro, a gente trabalhou de janeiro até meados de fevereiro, quando eu saí para ter Isadora, e aí eu tive 6 meses de licença, né, aí vivi a maternidade, assim, segundo filho, né? Segundo filho, gente. Gente, segundo filho, eu imagino o terceiro, eu não vou ver como que é, não, mas eu fico imaginando que o terceiro deve ser, né, muito mais tranquilo. Muito mais tranquilo, porque o segundo já é mais tranquilo, né? E assim, foi uma... Olha só, muitas bênçãos na minha vida, né? Porque eu vim, arrumei um trabalho super bacana que eu amo. Tive um casal de filhos, né? Então, assim, eu tenho muita gratidão por São João e eu falo isso sempre quando eu vou à rádio, quando eu converso, dou alguma entrevista. São João me recebeu tão bem e eu, no trabalho, eu tenho a oportunidade de conhecer muita gente, sabe? E é tão legal que é assim, às vezes a pessoa fala, você é filho de quem? Você é daqui? Aí eu falo, sou filho do fulano, do fulano. Aí sempre alguém tem uma história. Pra você ter uma ideia, eu conheci um casal, olha que gracinha, eles foram, né, na policlínica, porque agora eu tô ficando na prefeitura, mas quando eu tava na policlínica, eles foram lá perguntar alguma coisa e tal, quiseram falar comigo. E aí, papo vai, papo vem, a gente é de Taru e tal. Resumindo, ele foi funcionário da fazenda do meu bisavô. Caramba! Eles vão me visitar quase toda semana na prefeitura, ou legal. quando eu tava na policlínica, é o Preto e a Lúcia. Um beijo pra eles. Pessoas simples, de bom coração. Então, assim, resgatar essas histórias também. Porque, querendo ou não, as nossas... São experiências, né? E a minha raiz está também. aqui. E aí, essa troca com o povo, assim, com a população que chega. Porque todo mundo que chega, né, na saúde, chega com problema. A pessoa tá nervosa, a pessoa tá fragilizada. Então, a gente, é diferente, esse acolhimento que você dá, né? E é isso que eu queria falar também, que você, gente, eu acompanhei, né, todos esses anos desde que ela tá aqui, eu acompanhei o trabalho da Amanda, não só na saúde, também todo esse processo. E eu fico muito feliz, né, o que a gente estava conversando, que eu fico muito feliz. Ela resolve muita coisa, ela é muito proativa, assim, ela consegue resolver, desembolar as coisas numa facilidade que eu nunca vi ninguém assim, gente, sério. Não, eu tento. E eu acho que você, na saúde, você foi perfeito. Casou perfeitamente, porque você soube usar as suas habilidades da melhor forma possível, né? E para ajudar a saúde de São João, que é uma área muito carente, assim, no Brasil todo, né, Amanda? Vamos falar assim. E eu acho que você foi muito bem colocada lá.
você ajudou e ajuda muita gente. Inclusive, ela ajudou também a uma tia minha, que quando eu precisei. A Amanda sempre é aquela pessoa sempre ali disposta a ajudar. O que você está precisando? Vou te ajudar. O que você está precisando? Vou resolver para você. Resolvia tudo. A gente não precisava falar nada. Ela já falava exatamente o caminho que você tinha que percorrer, né? Porque a gente que não é da área da saúde e não trabalha com isso, a gente fica perdido. A gente não sabe para onde a gente vai. Na verdade, assim, Érica, para mim também foi uma escola, porque eu não conhecia o fluxo do SUS, né? Eu, graças a Deus, assim, não desmerecendo o SUS, muito pelo contrário, mas eu sempre tive plano de saúde, graças a Deus, enfim. Mas o SUS é fantástico. Fantástico, Só que gente, existem... fantástico. É muito, assim, é imenso, né? E a gente tem que saber batalhar pelo que a gente tem. Então, assim, eu fui entender que a gente tem as pactuações do município. Como a minha referência sempre foi de médicos, Belo Horizonte, aí eu fui conhecer Juiz de Fora também, né? A parte do sul de Juiz de Fora, quem eram as nossas referências, com quem a gente podia falar, o que é pactuado. E o Hernandes, nesse ponto, assim, eu tenho muita gratidão a ele por ele ter me dado essa oportunidade, que muito mais do que ajudar, eu ganho muito com isso, sabe, Érica? Porque é um trabalho mesmo, assim, de lidar com pessoas, não só com a gestão dos próprios funcionários, claro, mas com as pessoas. E o que eu mais acho importante é assim, eu tento, né, claro, nunca deixar a pessoa com não. Exatamente. Claro que às vezes não vai ter jeito, mas olha só, não dá para isso, mas tem outro caminho, tenta esse caminho, né? É um não, às vezes, fundamentado, sabe? Porque existem outros caminhos, né? Eu acho que nada é E o acolhimento que você dá para as assim. famílias também. Porque, como você falou, as famílias chegam lá, gente... Você está passando por um problema enorme, gente. Problemas de saúde, né? Às vezes é uma pessoa muito querida, você está fragilizado emocionalmente, você está, às vezes, com problemas financeiros. Sim, e aí você chega lá, sim. às vezes, né, em muitos casos, né, você recebe, às vezes, uma grosseria de alguém, Sim, né? E eu tenho, assim... Várias pessoas chegaram perto de mim e falaram: nossa, Érica, Amanda. Várias pessoas, tá, Amanda? Agora é sério, não é pra ser minha amiga, não. Mas várias pessoas chegaram perto de mim e falaram: nossa, Amanda me tratou muito bem. Eu fui muito bem recebida. Ela é uma fofa. Ela foi ótima comigo. Ela resolveu. E resolveu rápido. As pessoas não ficam esperando muito tempo, né? Que o SUS tem aquele estigma que a pessoa vai ficar lá esperando, né? E às vezes não tem jeito. Claro, existe Mas o que você pode resolver, eu sei que você resolve. Isso eu tenho certeza absoluta. Então, isso eu acho que tem que ser falado, e isso é bom pra gente poder se inspirar também, eu acho, sabe? Eu me inspiro muito na sua forma de trabalhar, sabe? Obrigada. Porque você não tem preguiça, vamos dizer assim, não. né? E sabe o que eu tenho, assim, que eu aprendi isso? Graças a Deus, eu acho que eu tive uma criação muito boa nesse sentido, de me colocar no lugar do outro, né? E assim, depois da pandemia, muitas pessoas perderam plano de saúde, a vida ficou difícil para muita gente perdeu o emprego e tal. Então, essa procura aumentou muito por pessoas que não usavam também, sabe? E não é só isso. O SUS, ele é o Sistema Único de Saúde. É um programa para todos. Isso não quer dizer que é uma pessoa de baixa renda ou não. Isso é para todos. Todo mundo tem a mesma igualdade de tratamento, de usar, né? O mesmo direito. As pessoas, às vezes, Érica, o que eu fico assim... são fluxos que... Claro que quem está trabalhando, eu também não sabia como que era até entrar e conhecer. Que tem, né? Desde o PSF, que é a porta de entrada, que são os postos... E aí tudo começa ali, e dali vai dando a sequência, as ramificações necessárias do qual que é o tratamento da pessoa. Então, assim, às vezes a pessoa não sabe mesmo, ela não entende que, olha, você tem que passar no seu posto, né, para você fazer seu cadastro, a sua referência lá, né? Aí aqui em São João é dividido por bairro, então bairro tal, posto é tal, enfim, como toda cidade, claro, mas estou falando de São João porque a gente está aqui. E o que eu acho mais importante, né, e que eu tento fazer, e eu faço de bom coração, porque eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto de comunicar, eu gosto de ouvir as histórias, né? Cada história que a gente ouve, assim, de superação. Né? Muitos casos, e aí também eu não vou deixar de falar aqui da Asfécer, que é uma instituição, assim, maravilhosa em São João, de uma riqueza... Né, de quantos anos? Acho que a César vai fazer 50 anos, se não me engano. Já recebemos a Thalita aqui também. Não, maravilhosa. E assim, uma coisa que eu não falei. Quando eu cheguei em São João, que eu não sabia, o que eu vou fazer? Eu tenho muito essa questão do serviço, do voluntariado, né, do que fazer e tal. Eu fui pra César, a Gabriela, minha prima, era psicóloga lá, me levou, a Gracinha Tosato, querida, assim, saudade demais dela, me recebeu. A minha avó já foi a Belinha, minha avó também já faleceu.
E aí eu comecei a frequentar, aí eu fui na Pestalozzi um dia, dei uma palestra, né? Tava entrando em vigência a lei do deficiente físico, que eu também faço parte hoje da comissão. Então, assim, muitas coisas que a gente pode fazer, né? Agora, na dengue, a gente está vendo aí que, também não posso deixar de falar, as pessoas vão muito agressivas para a rádio. O que o prefeito vai fazer? Que eu não estou vendo fumaça. Gente, você vai você anda nas ruas, Érica. Você vai nos terrenos ao lado. Todo mundo tem um terreno de um vizinho imundo. A minha vizinha mesmo estava lá ontem que capinou. Mas assim, tem meses que está alto, né? Enfim, então... a questão da cobrar, né? Não adianta só cobrar. Eu acho também que a gente tem tanta coisa para fazer numa cidade pequena. Acho que o ensino também pode participar muito disso, a educação, de conscientizar essas crianças do que é cidadania, né? Que a cidadania não é cobrar do Estado, do município, da União, enfim, e achar que o problema é do município sempre. A cidadania começa dentro da nossa casa, né? Exatamente. Isso eu também aprendi com meu pai. Quando eu tinha 11 anos, ele me deu um livro, O que é Cidadania, do Gilberto de Menstein, 11 anos. E assim, eu falava, gente, meu pai muito... Sabe, assim, ficava dando os livros pra gente muito jovem, mas isso foi tão bacana, porque é isso, o que é cidadania? Começou a gente aí, fala, né, amor? Seu trabalho começou aí, começou. Com 11 anos. Meu pai, quando a gente era criança, o lixão da cidade era lá nos núcleos, na subida dos núcleos, nem tinha Novo Horizonte, ele era tudo lixão à direita, assim, um pouco à esquerda. E meu pai, eu vi meu pai, meu avô Arlindo, querido também, que Deus o tenha, pessoa maravilhosa, lutando para tirar aquilo dali, porque era passagem. Então, quando eu ia de bicicleta com meus primos, eu lembro que a gente tinha que tampar o olho dentro do lixão. Isso foram anos. Meu pai escreveu artigo na Voz de São João várias vezes, falou com vários prefeitos, até que a situação foi resolvida, e graças a Deus, né, não é mais ali hoje, mas assim... Então, eu cresci muito com isso, vendo meu pai, principalmente, exercendo a cidadania, né? A gente fala muito dos Estados Unidos, né? Que é um país de primeiro mundo. Estados Unidos, gente, quem limpa a neve na porta de casa são os próximos moradores. Tem um rodízio de morador, cada dia um. Então, assim, nenhum estado dá conta da demanda toda, né? Claro que tem as responsabilidades e os munícipes, a população tem que cobrar, é óbvio, eu não estou aqui falando disso. Mas eu acho que a gente também tem que tentar, e São João está uma cidade tão linda, né? Uhum. Uma cidade com vida noturna, uma cidade que tem defeitos, claro que tem, não estou falando que é tudo maravilhoso, não, mas assim, tá uma cidade muito legal para se viver, exatamente, né? Eu sou suspeita porque eu amo morar Às vezes aqui. as pessoas falam assim, eu vejo muitas reclamações, pois o centro tá sempre limpo e os bairros... Gente, mas o centro é a passagem de todo mundo, inclusive dos bairros. Então, é um lugar que tem a cara, primeiro contato da cidade. Então, as pessoas, todos os bairros vêm para trabalhar, o comércio gira em torno do centro. Então, realmente é um lugar... preferencialmente que tem que estar mais limpo. Isso não quer dizer que os outros não têm prioridade também, né? E eu tô aprendendo muito lá na prefeitura, assim, muita coisa legal, sabe? E uma coisa que eu queria falar também, que elogiar inclusive, porque, como eu falei, a minha tia, que infelizmente faleceu, passou por todo o sistema do SUS, né? E morreu no SUS, morreu no SUS e também usufruiu do Hospital de São João, tá? Que é uma instituição filantrópica, né? Sim. Mas também tem ajuda do governo, me corrija se eu estiver errada. Tem um subsídio, uma subvenção do município, né? Do município. E também tem emendas, né? Federais, estaduais, enfim. Mas é uma instituição... que é uma instituição que até pouco tempo também estava, né? Praticamente falida, né? É difícil, né? E agora eu fiquei, assim, muito surpresa com o hospital que tá, assim... Gente, minha tia foi muito bem atendida lá. Eu queria muito falar isso em alguma ocasião, sabe? Uhum. E eu achei que seria legal falar aqui. Já que a gente está falando do município, que a gente está falando dessas coisas de saúde. Uhum. Tá? Quem passa pelo hospital hoje em dia, pelo SUS, não tem falta de nada, gente. Minha tia foi muito bem recebida lá, muito bem tratada, todo mundo. Todo mundo muito legal, assim, eu também sou fã, né? Queria mandar um abraço para todo mundo que trabalha no hospital. O hospital tá de parabéns, sempre que eu gente. preciso, todo mundo, assim, me atende a tempo e a hora e a gente... Muita troca, né, Érica? E também, até como o hospital é filantrópico, eu também gostaria, né, depois, não agora, nesse momento, mas de fazer alguma campanha também para ajudar, sabe? Claro. Eu acho que a gente tem que se unir... A gente tá falando de cidadania, né? Sim. Exatamente isso. Se unir para ajudar uma pra coisa manter, que é pra gente que é pra mesmo. Gente. Que é pra gente. E assim,
tem muitos desafios, é difícil pra caramba, porque, igual agora, veio a dengue. E aí, a gente nunca sabe quanto vão ser os números. Então, de repente, começou a faltar soro. Sério, amor? Mas não é aqui no hospital, é pra comprar. Pra todo então, lugar. Então, falta insumo, na época da Covid faltou, né? Então, assim, tinha um dia que não dava conta mesmo, né? Tanto agora, quanto agora a gente... né, o hospital até contratou um terceiro médico por um período para atender, porque o hospital estava atendendo 200 pessoas. No hospital não, PAN, né? Pronto atendimento. 200 pessoas dia, isso é muita coisa, né? Então, assim... E aí, tirando os casos que sempre tem, né, Érica? As pessoas que entram no sistema, que é o SUSFAS, que tem que ser reguladas para a nossa macro-região, que é Juiz de Fora, né? E algumas cidades no entorno, que fazem parte dessa macro, que também tem isso, que não para. Então, assim, não é só uma Covid. Enquanto estavam com pessoas com Covid, tinham pessoas com problema de coração, problema renal, problema de vesícula, né? Não é só Covid, não é só dengue. Aí agora na dengue. Então, assim, é um serviço que não para. Eu acho que os profissionais da saúde, eles estão muito cansados, né? Eles estão vindo de um batidão, assim, muito cansados. Eu acho que a remuneração também, assim... Não é e acho que as melhores. Pessoas também julgam demais. Julgam demais. Acho que a gente, nós como as pessoas, nós que eu falo, pessoas que não trabalham na área da saúde, tá? Uhum. E não só do SUS, eu acho que a gente tem esse costume de julgar demais as pessoas que trabalham na área da saúde. E também, né, em todas as áreas públicas, a gente julga muito e a gente cobra muito. Mas eu acho que, beleza, a gente, é nosso dever cobrar mesmo, né? Mas também enxergar, né, e dar valor a tudo que esses profissionais fazem por nós, principalmente. Né? Porque era a vacinação, né, assim, muita gente vacinando e aí abrindo hora extra. E agradecer, né, por tudo que vocês, né, da área da saúde fazem por nós, que somos usuários da saúde, né? Claro que assim, né, Érica? Não tem como atender todo mundo 100%. Tô falando assim, às vezes a pessoa que você falou chega chateada, chega querendo aquela resposta, quero fazer esse exame agora. Não dá, porque às vezes é um exame que não é feito muitas vezes no município, então a gente precisa marcar na clínica que a gente tem credenciamento. Né? E a pessoa está com um diagnóstico ali, parece, né, a princípio pode ser uma coisa grave, então tem que correr. Existe toda uma regulação, né, na saúde, então existem médicos reguladores que fazem esse fluxo. Claro que algumas doenças têm prioridade, como câncer, né? Uhum. E aí, voltando a falar da Cécera, a Cécera é uma super parceira, eu sou, assim, fã. Também, eu acho que e a Thalita, a Luzia, e todas as meninas, todo mundo que trabalha lá, elas são muito proativas, carinhosas. A Thalita muito estudiosa, né? Essa semana passada, a Thalita estava... se doam, né? A Thalita estava em Brasília, na Câmara dos Deputados, falando da situação de médico de PSF, dessa questão de os médicos não ficam tanto tempo, não fidelizam, então a gente tem essa troca e eles são muito necessários. Então, assim, imagina, a Thalita na Câmara dos Deputados, né? Lá em Brasília. Que orgulho, né, gente? Que orgulho. Eu falei com ela, de Maripá para a Câmara dos Deputados, né? Exatamente, que orgulho. Mas, assim, olha que coisa bacana, que coisa rica. E eu, uma coisa que eu também não queria deixar de falar aqui, o Hernandes sempre, na gestão dele, prezou sobre a humanização, né? Sobre a gente olhar no olho do paciente. A gente, oi, tudo bom? O que você está precisando? Todo mundo... Claro que tem umas pessoas, Érica, que tem mais facilidade. Isso é inerente de algumas pessoas, né? Eu, por exemplo, sou advogada, então acaba que a gente sempre tem um contato. Quero fazer psicologia também, vou fazer em algum momento da vida, quando der uma brechinha. Muito legal. Tenho muita vontade de fazer psicologia. Então, eu sou humanas mesmo, assim, da área de humanas. Tem meus defeitos? Vários, né, gente? Todo mundo, vários, né, não sou tão Vamos fofa lá. assim. Tem dia que eu... sou mais enérgica, então, assim... no início, eu cheguei muito acelerada e muito... né, isso é assim, isso tem que ser. Depois, eu fui entendendo que dá para flexibilizar em algumas coisas, né? E a equipe me ajudando muito e tal. Quando voltei de licença, tive a Isadora, né? Logo depois que passou essa lei na Câmara, que não só os concursados, mas os cargos de comissão também, que é o meu caso, né? Comissionados, tinham direito a 6 meses de licença, porque antes eram 4. Então, Érica, você sabe que se ficar 6 meses com o nenenzinho, que é alimentação exclusiva e tal, foi assim, maravilhoso. Maravilhoso. Mas, como tudo na vida, quando a gente volta, né? Não foi fácil. É difícil. É difícil para todas as mulheres, inclusive. Eu acho que isso é... desafio. Eu acho que isso é um problema real, assim. Primeiro que várias tem, mulheres que trabalham para voltar. Porque tem a questão, Érica, hormonal, né? A questão de
a privação do sono, a questão hormonal, o puerpério, que o puerpério não são 40 dias. O puerpério pode durar anos, né? Então, isso aí eu acho que tem uma coisa que tem que falar, porque a gente lê, a gente assiste, a gente vê, mas quando a gente vive, a gente fala, que é isso, gente? Que não, eu só vivendo pra saber. Não, que é isso? Só vivendo. Não, aí você fala assim, aí no segundo você fala assim, mas de novo? De novo. Onde é que eu tava com a cabeça? Exatamente. Não, é maravilhoso, você olha aquela criança. E eu quis de novo. Mas a pediatra, a doutora Márcia, pediatra dos meus meninos, lá de Juiz de Fora, um dia eu cheguei pra ela e falei, doutora Márcia, nunca mais, quando eu tive o Henrique. Ela falou, não, você vai voltar esquecer. aqui com outro. E voltei, né? Então, assim, é maravilhoso e tal, mas a gente tem que falar que é difícil. Por quê, Érica? Eu não sou feminista, não é que eu não sou feminista. Claro que eu levanto a bandeira. Eu não sou dessas feministas assim. Eu acho que a gente não precisa agredir para tentar alguma coisa se colocar. Eu acho que a gente tem meios, a gente tem muitos caminhos como este aqui agora para a gente empoderar mulheres, para as mulheres entenderem o quão potentes elas são. Érica, se todos os donos de empresa, porque a gente sabe quantas empresas que ao retornar da licença a mulher é demitida. Né? Isso é triste, isso é muito triste, isso é cruel. E é real, tá? E eu ouvi várias pessoas que eu conheço já passaram por isso. A CEO de uma joalheria, eu não sei se é da Tiffany, num podcast há pouco tempo falando que se os donos da empresa soubessem aproveitar o potencial dessas mulheres que viram mães e que alimentam um filho, gente. A gente volta igual a Fênix, a gente volta cheio de potência. Se você não alimentar seu filho morre. A gente desembola, a gente resolve um problema aqui, resolve outro aqui, vai na casa, tal, cuida do menino, alimenta um filho. Gente, isso é de um... Eu não sei dimensionar. É um negócio... Eu até hoje, assim, eu, Amanda, acho que muitas mulheres também vão me entender aqui e se identificar comigo. Mariana veio semana passada, Não, Mariana, uma querida, um beijo, foi maravilhoso. Ela é uma mãezona, trabalhadora, guerreira, assim, admirável, né? E aí, ela falou que, a Raquel, que eu tava ouvindo, gente, se os donos das empresas soubessem aproveitar esse potencial, claro que a gente tem a questão de, sai... Infelizmente, aí vai no médico, aí quem que leva? A mãe. A mãe. Aí a mulher falta trabalho, né? Mas e o tanto que essa mulher fica potente e resolve, no tempo que ela tá ali para resolver, ela consegue desembolar muito mais. Então é um preconceito que tem que acabar. É difícil pra caramba. Eu não acho que vai ser uma coisa agora, assim. Eu acho que a gente tem muitos anos pela frente. A gente tem que lutar bastante ainda por isso. Eu acho que mulher é mulher e homem é homem. Não dá pra gente desconstruir isso, né? Cada um com a sua potência, cada um com as suas características. Exatamente. Mas que a igualdade de salários tem que ser batalhada, né? Porque não tem por que não ser, se a gente exerce muitas vezes. Esse preconceito, né? Também com a gente no trabalho, na carreira, é uma coisa que existe. Muito. Eu ia te perguntar isso. Existe um preconceito. Claro que existe. Claro que existe. É um preconceito que, às vezes, os próprios homens não percebem. Exatamente. Né? São falas, são atitudes que eu fico, assim, um pouco chocada. Eu também, gente. Eu trabalho num lugar que são muitas mulheres, né? Mas os poucos homens a gente ainda vê, sabe? Então, a gente vê preconceito. Eu lembro que na Covid, um dia uma enfermeira do hospital me ligou e era 00:30. Ela falou assim, olha, tem uma paciente aqui, não era Covid o caso dela, era outro, que ela precisa ser transferida, saiu a vaga para Cataguases, o SAMU tá aqui e falou que não vai levar. E aí chamaram a polícia tá aqui também, tá um caos. Eu falei, então eu tô indo. Meu marido falou, não, você não vai não, ué. Só 00:30. Eu falei, mas eu sou secretária. Ué. Se eu não for, quem vai? Troquei de roupa, eu tinha só o Henrico, né, na época. Ele ficou com o Henrique, eu fui. Cheguei lá, era um médico do SAMU, enfermeiro, no hospital era médico também, no PAN, né, no pronto atendimento, e os policiais todos homens. Aí eu entrei, ele falou, você é quem? Um policial falou, você é quem? Aí eu falei, secretária de saúde em exercício. Tá. Aí eu falei, o que tá acontecendo? Aí eles me explicaram, eu falei, olha, SAMU, se vocês não vão levar essa paciente, quem vai levar? A gente precisa levar. Mas ela é obesa e corre risco. Eu falei, mas peraí, só para entender. Aí fiquei lá pensando, e assim, num desespero, pensando que podia ser minha mãe ali. Exatamente. E assim, a gente quer tentar, se saiu a vaga, porque ela precisa de uma vaga de UTI, que não tem aqui. Então, se saiu a vaga, vamos tentar, mesmo que depois aconteça o pior, Deus me livre, mas assim, tem que tentar. Do que ficar com aquela sensação de que não falhamos em algum momento, né? E aí chamei o filho, foi muito, assim, atencioso. Eu falei, olha, tô vendo aqui que a situação, a gente vai ter que fazer um documento. Você vai com ela no SAMU, você se responsabiliza?
responsabilizo. Fui lá, fiz o documento, ele assinou, imprimimos em 2 dias, ficamos com uma, demos pro SAMU, levou o SAMU. Deu tudo certo, chegou bem. Infelizmente, essa paciente faleceu, a situação dela era bem grave, mas assim, uma coisa que me marcou, Érica, que nossa, quando eu descobri que ela faleceu, eu fiquei muito arrasada. E aí, um dia eu estava lá na policlínica, a gente estava na recepção, conversando com os médicos dos PSF sobre a questão da Covid. Então, isso foi no início da Covid. E aí, o filho dela chegou lá, dessa paciente, com uma caixa de bombom para mim, Ferreiro Rocher. Gente, que é isso, gente? O menino vivendo luto, no auge da Covid, perdeu a mãe. A pessoa assim, né, gente? Perder a mãe não deve ser nada fácil. Foi me levar uma caixa Ferreiro Rocher. Para te agradecer. Sabe? E assim, isso é de uma... Poxa, o que é a vida se não isso, né? E eu fico pensando, se eu estivesse em Belo Horizonte, eu acho que eu ia estar naquela vida, né? O workaholic também, no automático, que aqui a gente vive também. Mas assim, eu acho que eu não ia ter... eu acho que eu não ia estar tendo essa oportunidade de conviver com a fragilidade das pessoas, aprender muito mais do que ensinar e do que resolver. Porque eu aprendo muito, eu me coloco no lugar. Eu fiz tantas amizades. Nossa, a turma do Três Marias, gente, amo o povo do Três Marias. Pessoal, gente boa. Fiz muitas amizades, as pessoas vão, torcem por mim, levam um presentinho assim, um limão. Ah, você tá gripado, vai trazer um limão, vai trazer uma banana, sabe assim? Umas coisas que... É porque você realmente tá fazendo diferença na vida das pessoas e eu acho que é para isso que a gente tá aqui. Eu acho também. Você não acha? Aí eu fico pensando às vezes, gente, Deus foi conduzindo, porque... Uma cidade, claro que eu tenho raízes, né? E é muito legal. Mas é muito louco. Tipo, muito o Breno ter vindo pra cá antes de você. Era porque era pra você estar aqui, neste momento, fazendo o que você faz. Com certeza. Você não acha? Com certeza, porque o Breno era de uma área, assim, que era o Breno nunca conhecia o Breno. O Breno nunca... Fomos ficar amigos depois e tal. Foi, assim, muito... E foi uma amizade tão legal, legal, Eu acho que foi Deus, assim, que foi, porque foi uma amizade muito... dele com os meninos genuína, também, né? É uma coisa muito real, um negócio muito verdadeiro, muito doido, assim. Muito. E ele ama São João, ele ama, assim. Nossa, a gente agora é bem feliz aqui. Falando do seu trabalho ainda, o que me enche de orgulho, eu queria falar isso, que eu acho que tem que ser falado, é que a gente tem que entender, a gente estava falando aqui agora de preconceito, a gente estava falando, né, do que a gente tem que lutar ainda, mas às vezes coisas que a gente nem percebe e que já está acontecendo. Mulheres à frente de cargos que antes não eram ocupados por mulheres. Eu já conversei aqui com a Elusa, já conversei aqui com a Thalita da César, estou conversando com você agora, que está à frente da área da saúde, que são mulheres muito empoderadas, que inspiram muito a gente, mulheres fortes, mulheres que estão, gente, não estão lá só por estar, não. Não. Entendeu? Eu, assim... Gente, quanto orgulho. É um desafio e eu acho que a mulher, a gente tem que provar mais, talvez, que a gente é capaz. Eu não sei como. Vocês estão provando, pelo menos pra mim, que também sou mulher, eu consigo enxergar isso plenamente. Vocês estão fazendo um trabalho, mas tão bem feito, sabe? Que eu acho que não tem como não enxergar. São muitas mulheres por trás, né? A equipe é de muita mulher. Não só vocês, né? Não, mas é porque a equipe é de muita mulher. Olha só. A saúde é uma equipe de muita mulher e, assim, cada uma com uma história, né, Érica? Claro que tem umas que a gente tem mais... afinidade e tal. E 2 que você citou aí, Eluz e Thalita, mulheres que eu admiro demais. Estudiosérrimas. A Luzia. Nossa, a Luzia. Gente, a Luzia é uma pessoa. Muita mulher à frente de cargos maravilhosos, fazendo trabalhos incríveis pro nosso município, pra gente, pra nós mesmos. Né? E a gente tem que exaltar isso, gente. A gente tem que empoderar. A gente tem que empoderar. E assim, Érica, é muito difícil, porque eu também faço parte da comissão da mulher advogada, né? Lá na UAB a gente tem essa comissão. Eu tenho, de todas que passaram, porque as mulheres vão desistindo no caminho, por vários motivos, né? Na hora de separar. Tô falando aqui, gente, num caso de agressão, né? Seja ela física, moral... Você ajuda mulheres lá também, né? Na verdade, a gente tem uma comissão da mulher advogada. Então, a gente tem uma rotatividade de advogadas. Por exemplo, aparece um caso que chega lá pra gente, ou por telefone, ou a pessoa vai presencialmente, a mulher no caso. E aí a gente fica sabendo na comissão, e aí roda na comissão, olha, quem tem disponibilidade de atender hoje e tal. E eu tenho um case de sucesso, que também virou minha amiga, que ela chegou lá, Érica, mas assim, um olho amarelado, um olhar sofrido, uma mulher da minha idade, sabe, com 2 filhas e tal, e assim, deu a volta por cima, conseguiu separar, batalhou, tá no final do processo já, sabe, mas assim, é porque ela teve muita força de vontade, porque a maioria desiste, por quê?
A Gabriele falou disso aqui, né? Muito. Aham. A mulher acha que não vai... os homens falam muito, você vai separar de mim? Eu vou pegar a guarda dos filhos? Nossa, Não, isso a querido. gente escuta muito isso. Bom. Ou Você acha que é pegar a independente guarda, financeiro, a né? independência financeira, você não vai conseguir mais ninguém, você... Então, aquelas agressões, até veladas algumas vezes, mas que a mulher vai... O dia que ela descobre... Que ela é capaz? Não, e que aquilo ali, que é isso? Eu vivi tanto tempo sofrendo. Não. E muitas chegam e falam assim, ele nunca me bateu. Mas ele falava que eu não podia andar com fulano, que eu não podia trabalhar, que eu nunca mais ia conseguir ninguém. Então, quer dizer, isso é uma violência também. Não existe qual que é pior, qual que é melhor. É tudo violência, gente. Mulherada, você tem que entender que violência é violência e ninguém merece ser tratado com violência. Todo mundo tem que ser tratado com muito respeito, né? Ainda mais no âmbito de uma relação que a gente escolheu estar junto. Porque não é fácil, né? Não é fácil. Um casamento não é fácil, são desafios diários, né? Casamento com filhos. Aí... E você trabalhando... Trabalhando né? fora e tentando com os problemas do trabalho também, porque assim, gente, a gente tá falando aqui, mas nem tudo são flores. Exatamente, eu tenho muitos desafios, né? Tem dia que a gente não tá bem. Como eu tava falando, quando eu voltei da licença, eu enfrentei preconceito no trabalho. E não foi só por homem, não, tá? Foi por mulher. A Érica sabe disso. Eu passei uma fase muito difícil. Claro que eu também tava muito hormonalmente abalada, amamentando minha filha. Então, eu amamentava de noite. 7 horas da manhã, 7h30, eu tava lá trabalhando, e aí, só problema, né, gente? Só problema, e o medo de pegar Covid, passar pra menina, enfim. Mas eu enfrentei também um preconceito por mulheres. Isso é muito importante a gente falar também. Muito importante. Pra gente poder ter essa empatia por mulheres e mães, gente. E por mulheres que eu lutei pra estar ali. Exatamente. Sabe, mulheres que eu falei, olha, essa é a minha equipe, eu quero essa equipe aqui. E quando eu voltei, aquela equipe não tava ali. Teve gente da equipe que não foi falar comigo, nem assim, como tá sua filha? Não, assim, muitas pessoas foram queridas demais, sabe? Mandaram mensagem, perguntaram. A minha filha precisou tomar banho de luz, então, assim, eu sei que é uma coisa simples, mas quando você tá no puerpério, toda cesariana, você fala, nossa senhora, eu vou lá pra Juiz de Fora, sei lá quantos dias que eu vou ficar, né? É grande. E assim, teve gente da equipe, que eu lutei pra ficar ali, que não... Nenhuma mensagem, como é que tá a criança? Então, a gente vai aprendendo, é uma escola. Eu parto do princípio do direito mesmo, que a boa-fé se presume, né, Érica? Então, a boa-fé se presume. Agora, vamos encontrar pessoas no caminho que não vão... é fácil, que né, o santo não vai bater, não né? É fácil. Você trabalha com muitas pessoas, Eu trabalho com muitas pessoas. É um lugar de vaidade. A profissão do direito também é uma profissão muito vaidosa. Então, a gente encontrou isso na época da campanha, na época que eu frequentei o AB. Tem umas pessoas que a gente aproxima mais, outras que, né? Cada um pensa de um jeito. Aí veio a questão da política, que também foi um boom, porque, assim, a pessoa, a esquerda e a direita, que é isso, gente? Não, a pessoa, exatamente. Eu acho que a gente tem que ter coerência no que a gente fala, no que a gente age. Exatamente, né? Exatamente. Claro que eu tenho as minhas convicções políticas, mas tenho muito que aprender ainda, né? Não tem nada que é 100% ok. Mas também, então, assim, foram muitas coisas que aconteceram. A política ficou muito pesada. Depois da Covid, agora veio dengue. Veio tudo muito pesado. Então, eu falo que depois que eu mudei para São João, adoeci demais. Cada hora uma coisa. Dengue, graças a Deus, não tive nem vou ter. Mas agora tá vendo a minha avó? Tô com sinusite. Eu também tô nessa. Tive Covid. Essa fase também, de criança na escola. Que é uma fase, né, gente, também. Ainda tem as crianças, né? Tem as crianças. Sai do trabalho, pega menino, leva não sei o quê, leva não sei aonde, natação, aí delega pra mãe de um. Então, até isso é muito legal, morar aqui em São João. A rede de apoio é melhor. A rede de apoio é mais fácil, você chega mais rápido nos lugares. Eu resgatei muitas pessoas que eu convivi, assim. Eu nunca tive amiga, assim, amiga de infância daqui de São João. Mas muitas pessoas que eu convivi, que moravam na rua da minha avó, ou que era prima de uma prima, né? Então, assim, por exemplo, tem um amigo que é o Afrânio, querido, casado com a prima da Érica, que a gente era amigo em Cataguases. As nossas famílias eram amigas quando a gente morou lá. Quando eu cheguei aqui, que a gente se encontrou, olha que grata surpresa da vida, né? E ele, assim, ele e a Michelle me ajudam muito, que os nossos filhos são da mesma sala. E então, acaba que todo mundo se ajuda. É muito bom, muito gente, legal assim, isso, realmente. É uma cidade pequena ainda, que a gente dá mas pra... que você consegue viver muito bem. A qualidade de vida aqui é uma coisa, assim, absurda. E aí, o que acontece? Quando a gente vai em Juiz de Fora, em Belo Horizonte, que lá tem alguma coisa que a gente queira comer, não tem aqui, a gente faz um estoque
né? Pega uma promoção de vinho. Exatamente. E eu só tô tomando café hoje porque pode café. Mas a gente ia tomar um vinho. A gente ia tomar um vinho. A gente já tava aqui, ó. Porque hoje é feriado, né? Assim, um dia legal, amanhã também dia, né, do município. E eu acho que é legal a gente estar falando sobre isso hoje, né? Que amanhã, ele vai entrar no ar amanhã, que é dia 16 de maio. E a gente está falando tanto sobre o município, né? Sobre as coisas, sobre esse trabalho de saúde mesmo que você faz. Inclusive, mais uma vez, quero agradecer, Amanda, por tudo. Quero agradecer publicamente, porque eu acho que eu nunca te agradeci publicamente a tudo que você fez na época da pandemia, porque para mim foi muito importante. Eu acho que, em nome das pessoas que, né, que você ajudou, em nome das pessoas, das muitas pessoas que você resolveu problemas, que você ajudou, que você salvou vidas. Eu tenho certeza que você salvou muitas vidas. Quero te agradecer também em nome da minha tia. Querida. Que você também ajudou muito. E é isso, eu queria realmente que você soubesse o quanto o seu trabalho é importante para a cidade e o quanto o seu trabalho é inspirador para outras mulheres e principalmente para mim, que vejo de perto as nossas amigas também, né? Que quem convive de perto sabe a pessoa que a Amanda é, assim, na verdade. Que o que ela é com a gente, ela é com vocês também, né? Não é só porque a gente é amiga, a gente vê isso estende, não só para as amizades. Não é porque que você é minha amiga, entendeu? Que você, não, você vai quebrar o meu galho. Não. Claro, não. Você é assim né, com todo mundo que te cerca. Outro dia mesmo, a minha funcionária daqui de casa estava precisando de... A amiga da minha funcionária estava precisando tava com uma dúvida. Caminho, né? Entendeu o caminho. Liguei pra ela, falei, Amanda, fala com a amiga da Rose pra mim no telefone. Aí eu dei o telefone pra Rose, então assim, a Amanda resolvendo um problema da amiga da minha funcionária. E é assim, gente, sabe? Eu queria realmente te agradecer e falar, faça mais, sabe? Não deixe que pessoas ou que... coisas que te falem atrapalhe o seu trabalho que você faz com amor, que você faz que você faz maravilhosamente bem. Então não deixe que nada te atrapalhe, sabe? Porque às vezes a gente tem muita crítica, a gente vai se criticando. A gente vai se autocriticando também. E às vezes as críticas são até boas pra gente, mas assim, não deixa que isso te atrapalhe de fazer o que você tem que fazer. Que você nasceu pra fazer. Porque se você tá aqui, você não acha que tem algum motivo e você tem uma missão. E você tá cumprindo a sua missão brilhantemente. Eu acho, porque eu sou muito realizada, eu vou trabalhar feliz, sabe? Esse contato com as pessoas, eu gosto tanto disso. É uma coisa minha, inerente. A minha irmã também é assim, né? Minha mãe é muito assim, comunicativa. Tanto que a Germana fez comunicação, né? Social, antes do direito. A gente, às vezes, dá uma desanimada, porque o serviço público é difícil, né, Érica? Maçante, né? Tem umas pessoas que, assim, elas vão muito bem. Tô falando o usuário do sistema. Ele vai muito bem, tá ótimo, tá felizão. Você falou um não, a pessoa queima no golpe. Não é assim. A gente quer fazer a pessoa entender o que é, o que dá, o que não dá. E o Hernandes, nesse ponto, ele é muito coerente. E eu queria mandar um abraço para ele, para toda a gestão, todo mundo que trabalha comigo, porque eu tenho muita gratidão por essa equipe. Eu acho que ele conseguiu construir uma equipe muito sólida, muitas pessoas assim jovens trabalhando com ele, né? Pessoas jovens. Assim, eu não vou citar o nome de todo mundo, mas eu queria falar do nome do Hernandes e de toda a equipe, que aí fala de todo mundo. Pessoas maravilhosas que eu conheci ao longo do caminho, que me ajudam muito, sabe? E eu também estou à disposição, todo mundo sabe disso. Eu sempre dou meu telefone quando a pessoa precisa, sabe? Ontem uma senhora me ligou de noite, eu saindo da missa, ela, é a fulana, eu queria te dar o Dia das Mães, te agradecer que a minha cirurgia saiu, já deu tudo certo. Olha que legal. É muito legal isso. Ela não precisava me ligar, mas ela queria me dar um abraço de Dia das Mães. Olha que gracinha. Isso gracinha, é tão... Gente, é o que eu falo, a vida é isso, né? É uma troca. Uma hora eu também preciso e sempre corro atrás e tenho ajuda, então os caminhos vão se abrindo, as coisas vão acontecendo. Quando a gente faz com o coração, quando a gente faz com propósito. Exatamente. E é isso que eu quero fazer. Eu falei com o Hernandes outro dia que eu tenho minhas falhas, eu sei que são muitas, mas que eu quero honrar essa oportunidade que me foi dada e aprender, porque tem muita coisa para aprender, né? Todos nós, muita coisa para aprender. E eu, com certeza, aprendo mais que todo mundo, você pode ter certeza. Ai, e eu que quero agradecer. Ai, gente. Porque a gente sonhou tanto, né? Você também é uma mulher à frente do tempo, que eu sei que saiu de uma família muito tradicional, enfrentou muitos preconceitos, né? E, vou te falar, porque é difícil. É difícil. Você enfrentar preconceito familiar. Na família, assim, né?
de uma questão religiosa e uma questão, né, uma menina criada no interior que quis ir, sair. Eu acho que eu não tinha conseguido, não. Eu não tinha conseguido, não. Né? Morar no Rio, sozinha, Gente, quando eu era adolescente, meu pai não me deixava no Rio de Janeiro, não. Ih, que filha, isso, não, vai. Quando a gente quer uma coisa, a gente dá um jeito, né? E aí deu certo, né? E você aí tá... Eu acho que esse canal aqui é de uma riqueza, porque são trocas, né? Exatamente. A Germana, assim, eu tenho muito orgulho da história da minha irmã. E ela vai voltar, hein, gente? Ela vai voltar, gente. Ela vai voltar. E aí ela veio e ela fala, Amanda, eu recebo notícia. Quantas pessoas mandaram mensagem pra ela falando, olha, eu descobri que eu tinha endometriose depois que eu assisti. Olha que legal. E ela falou de uma coisa muito íntima. Mas é que pra gente, assim, a gente não tem muito problema de falar, porque é uma troca mesmo. É uma troca mesmo, exatamente. Qual que é o problema? Não tem que ter vergonha de viver uma dificuldade, né? A gente tem que correr para tentar resolver. E ou ajudar operar, as ou pessoas cuidar. com isso, Exatamente. né? Com essa experiência que a gente questão faz. da maternidade tardia, que a gente priorizando também, né? A profissão. Isso também prejudicou a mulher, porque um homem hoje com 50, 60, ele é pai. Normal, E a mulher? Não. Então, assim, quantas mulheres que apareceram e falaram a mesma história com ela, me param na rua também. Outro dia ela foi na difusora, né? E aí as pessoas, engraçado, eu tava ouvindo lá em casa achando que era você, de repente eu vi que não era você, porque a voz é igual, né? E muito legal. Então, que bom, eu quero te agradecer. Porque esse canal muito de uma riqueza, né? Ai, fico muito obrigada, feliz, Amanda. Tá? Obrigada a você, gente. Deus que papo bom. Bom, né? Amei. Amanda muito volta bom. depois, porque tem muitos assuntos que a gente pode falar. Sobre a condição da mulher advogada também. É um assunto que eu queria muito falar sobre isso. Sobre muitas coisas que a gente pode falar. Muita coisa. É muita coisa, o tempo é curto. Mas, gente, que papo bom. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se inspirado, assim como eu, tá? Porque também pra mim é um grande aprendizado sempre. E a Amanda volta, né? Voltarei. Mais pra frente, várias vezes, vários assuntos. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e uma boa semana. Boa semana, gente. Obrigada.